Fundado em março de 1933, o campo de concentração de Dachau foi o primeiro campo estabelecido pelo governo nazista. Heinrich Himmler, que era o presidente da polícia de Munique, oficialmente descreveu o campo como o primeiro campo de concentração para prisioneiros políticos. Ele ficava no terreno de uma fábrica abandonada, perto da parte nordeste da cidade de Dachau, cerca de 16 quilômetros ao noroeste de Munique, no sul da Alemanha. Durante o primeiro ano, o acampamento comportou cerca de 4.800 presos. Inicialmente, os internos consistiam basicamente de alemães comunistas, sociais-democratas, sindicalistas e de outros opositores políticos do regime nazista. Ao longo do tempo, outros grupos também foram colocados em Dachau. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No início de 1937, a SS, usando o trabalho de prisioneiros, iniciou a construção de um grande complexo de edifícios sobre os fundamentos do acampamento original. Os presos eram obrigados a fazer esse trabalho. A construção foi oficialmente concluída em meados do mês de agosto de 1938. O acampamento permaneceu sem modificações até 1945. Dachau, assim, permaneceu em funcionamento durante todo o período do Terceiro Reich. O número de prisioneiros judeus em Dachau subiu com o aumento da perseguição aos judeus. O acampamento de Dachau serviu como um centro de treinamento para os guardas da SS. A organização e a rotina do campo se tornou modelo para todos os outros campos de nazistas. O campo era dividido em duas partes, a área do acampamento e a área do crematório. A área do acampamento consistia de 32 barracões. Também estava incluso nesta área um espaço para o clero, que havia sido aprisionado por oposição ao regime nazista, e outra área reservada para a realização de testes médicos. A administração do campo ficava em um alojamento na entrada principal. O campo tinha um grupo de edifícios de apoio, contendo a cozinha, a lavanderia, os banheiros, as oficinas de trabalho, bem como uma repartição de prisioneiros. O pátio entre a prisão e a cozinha central era usado para fuzilamento de prisioneiros. Uma cerca elétrica de arame farpado, uma vale, um muro com 7 guardas cercavam o campo. Em 1942, a área do crematório foi construída ao lado do acampamento principal. Ela incluía o antigo crematório e o novo crematório com uma câmara de gás. Contudo, nós sabemos que os presos passavam por uma seleção. Aqueles que eram considerados demasiadamente doentes ou fracos para continuar, eles eram enviados para Hartheim, perto de Linz, na Áustria. Milhares de presos de Dachau foram assassinados em Hartheim. Além disso, a SS utilizava fuzilamentos e forcas na área do crematório como local de matança dos presos. Em Dachau, como em outros campos, médicos alemães realizavam experimentos em prisioneiros. Foram realizados testes de tuberculose, malária, hipotermia e os novos medicamentos. Câmaras de decompressão foram utilizadas para simular a reação do corpo humano em grandes altitudes.
Os prisioneiros também eram obrigados a testar métodos para a purificação da água do mar e para estancar hemorragias. Centenas de presos morreram ou ficaram incapacitados como resultado destes experimentos. À medida que as forças aliadas avançavam em direção à Alemanha, os alemães começaram a transferir os presos dos campos mais próximos para os mais distantes, tentando impedir a libertação de um grande número de prisioneiros. Transportes com prisioneiros de outros campos de concentração chegavam continuamente em Dachau, resultando em um dramático agravamento das condições. Após dias de viagem com pouca ou nenhuma comida ou água, os presos chegavam fracos e esgotados, muitas vezes perto de morte. A superlotação, as más condições sanitárias e a falta de abastecimento e o estado enfraquecido dos presos geravam muitas epidemias. Em 26 de abril de 45, quando as forças americanas se aproximaram de Dachau, foram registrados quase 68 mil prisioneiros naquele campo e seus subcampos. A partir desse dia, os alemães forçaram mais de 7 mil prisioneiros, na maioria judeus, a uma longa marcha, a Marcha da Morte, eles chamavam. Durante essa marcha, que ia de Dachau até a cidade de Tegernice, eles ficavam no sul da Alemanha, eles marchavam, os soldados atiravam naqueles que tinham dificuldade em continuar caminhando. Muitos também morreram por causa de fome, frio e por cansaço. O resgate daqueles presos de Dachau ocorreu em 29 de abril de 45, quando as forças americanas os libertaram. Assim que as forças americanas se aproximaram do acampamento, eles encontraram mais de 30 vagões repletos de corpos trazidos para Dachau, todos em estado avançado de decomposição. O número de presos em Dachau entre 33 e 45 ultrapassou 188 mil. É pouco provável que o número total de vítimas que morreram em Dachau algum dia seja conhecido. Com certeza, libertação é uma das poderosas palavras da Bíblia. A obra de Deus é de libertação. Provavelmente, libertação é a palavra mais esclarecedora e abrangente que podemos usar para descrever a atuação de Deus em nossas vidas. É essencial que todos possam compreender esta teologia da libertação, porque é ela que define a salvação, o que a salvação realmente faz ao crente. Um verdadeiro cristão é uma pessoa que foi liberta de determinados fatos reais. A verdadeira salvação, poderíamos assim dizer, é o processo de libertação. É o resgate do pecador de tudo aquilo que o ameaça de uma destruição eterna. Na verdade, a libertação define o que significa ser um cristão. Em Romanos 11, 26, Paulo escreve: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, é aqui identificado como o libertador. Na verdade, toda vez que você lê na Bíblia as palavras salvar, salvo, salvação, ou salvador, você pode substituir por alguma forma da palavra libertação. Essencialmente, essas duas palavras significam a mesma coisa. Porém, a palavra libertação parece expressar melhor o sentido dessa teologia para nós, pelo menos que falamos português. A primeira coisa que precisamos saber sobre a teologia da libertação é que os verdadeiros cristãos foram libertos do erro para a verdade. Veja em sua Bíblia, Colossenses capítulo 1,
Vamos começar por aqui. Esta é uma passagem bíblica que expressa o grande milagre da libertação. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja o versículo 12. Paulo disse, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte de que vos cabe da herança dos santos na luz. Aqui você tem aquele contraste bíblico que nós conhecemos muito bem. É o contraste entre a luz e a escuridão. Nós temos sido tirados do domínio das trevas. Nós fomos libertos para o reino do Filho do seu amor. Como diz literalmente no grego, que é um reino composto de santos na luz. A escuridão é o sinônimo de ignorância. A escuridão é sinônimo de erro. A luz é o sinônimo da verdade. Nós fomos tirados do erro, das trevas, e fomos entregues para um reino de luz, que é regido pelo amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o primeiro aspecto sobre a libertação. Verdadeiros cristãos compreendem a verdade. Eles vieram das trevas para a luz. Eles vieram do erro para a verdade. Salmo 119, verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Lâmpada para os meus pés, lemos em Salmo 119, verso 105. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Este é o primeiro grande aspecto da libertação, das trevas do erro para a luz da verdade. De acordo com João 14, 17, nós temos recebido o Espírito da verdade e ele tem feito morada em nós e nos conduzido à compreensão da verdade. E é a verdade que nos salva. Como podemos ver em 1 Timóteo 2, 4, se você foi salvo, significa que você chegou ao conhecimento da verdade. Ou seja, a verdade é algo que você abraçou, algo que você tem amado e se entregado. Em São João 8,32, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A busca chegou ao fim. Você não está mais na escuridão. Você não está mais vivendo como um cego espiritual, sem poder ver a luz da verdade. Você foi liberto, você está livre. A verdade o fez livre. E deixe-me dizer-lhe algo. A única coisa que pode libertar o pecador é a verdade. Até que o pecador chegue à verdade, ele está preso na escuridão. Efésios 5:8. Paulo explicou desta forma. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Paulo simplesmente afirmou que a salvação requer que você acredite de todo o coração que é a verdade que salva. E se você não acreditar nisso, você não pode ser salvo. Você tem que acreditar que é a verdade que nos liberta. Veja 2 Coríntios 10, versos 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Nós estamos em guerra. Mas nessa guerra, nós não podemos usar armas humanas, como a inteligência humana, a habilidade humana, a estratégia humana. Muito menos usar teses, ideias, técnicas, marketing, entre outras capacidades humanas. Não podemos utilizar armas humanas nesta batalha. Estamos numa guerra espiritual. E a guerra espiritual que estamos é algo descomunal. É como se estivéssemos atacando enormes fortalezas com grandes muros e seguros fortificações.
Precisamos avançar e destruir essas fortalezas. Temos de ter armas poderosas, mas não podemos ir à guerra com estratégias pouco inteligentes. Nós precisamos destruir essas fortalezas. Quais são essas fortalezas? Em 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em outras palavras, o mundo está cheio de pessoas encarceradas em sistemas ideológicos, na mentira, no engano, na escuridão, na cegueira. E nossa responsabilidade é de ir e esmagar essas ideologias, para que essas pessoas que estão presas possam ser libertas. Porque essas fortalezas se tornam suas prisões e, eventualmente, os seus túmulos. Isso é uma tremenda responsabilidade. Qualquer ideia que seja contrária ao conhecimento de Deus deve ser combatida, ou as pessoas vão morrer cativas naquela mentira. Queremos que eles pensem da forma como Deus pensa, que tenham a mente de Cristo para ver a verdade, saber a verdade e amar a verdade. Agora, como você destrói essas fortalezas? Pois bem, é muito simples. O que pode destruir o erro? A verdade. É por isso que você tem que pregar a verdade. O primeiro aspecto que identifica um verdadeiro cristão é que um verdadeiro cristão é alguém que veio do erro para a verdade. Satanás não se importa com o que as pessoas acreditam. Ele não se importa quão sinceros sejam as suas crenças, desde que eles acreditem no que é errado. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Gálatas 1, versos 6 e 7, Paulo fala sobre um outro evangelho, sobre alguém que vem trazendo e pregando um evangelho diferente. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Não há um outro evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. E eu quero lhes afirmar que há apenas uma boa notícia e o restante é ruim. Eles podem dizer que é boa, mas é ruim. Não existe nenhuma outra boa notícia senão o verdadeiro evangelho de Cristo. Então Paulo acrescenta no verso 8, mas se alguém mesmo, que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Nada é mais sério nas Escrituras do que a divisa que existe entre o verdadeiro e o falso. E Satanás quer nos confundir, nos guiando para além dessa divisa. O apóstolo João, 1 João capítulo 4, verso 1, disse: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda a parte. Então, você não pode simplesmente aceitar tudo. Essa é a estratégia de Satanás. Nós temos que ter discernimento. A segunda carta de João realmente diz, 2 João, versos 9 a 11, quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja paz a essa pessoa
é seu companheiro no mal que ela faz. Esses versos nos ordenam a manter uma certa separação espiritual daqueles que corrompem as verdades do Evangelho. Existem algumas verdades inegociáveis. Absoluta autoridade da Escritura, sola Escritura. A justificação pela fé e pela fé somente, sola fide. E a verdade que somente Cristo é o perfeito Deus-homem, sola Christus. Os reformadores tinham tudo isso como verdades absolutas. E para eles, somente essas verdades é que importavam. O verdadeiro cristão, prezado amigo, foi liberto do erro para esta verdade. Nada é mais urgente e necessário para a igreja nos dias de hoje do que a restauração do discernimento bíblico. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar, fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Oremos. Nosso Pai Celestial, a Sua palavra é a luz que brilhou fortemente sobre nós hoje. Pai, oramos para que a Tua proteção esteja sobre o Seu povo. Concede aos Seus filhos a paixão pela verdade. Muito obrigado pela libertação que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Sem Ti não poderíamos encontrar a verdade em meio à nossa escuridão. Nós estamos mortos para a Tua luz. Éramos cegos e surdos para a Tua verdade, mas o Senhor nos deu vida e a luz da verdade. Agradecemos por essa libertação, em nome de Jesus. Amém.
Olá, amigo. O programa Está Escrito quer dar um lindo presente para você. São 2 DVDs especiais com o título Davi, Amigo de Deus, de autoria do pastor Bill Santos, orador do programa Está Escrito. Ao todo são 8 palestras que compreendem a vida de um dos maiores líderes de Deus no passado. Era um pequeno cantor de Israel, mas Deus o transformou num rei muito poderoso e abençoado. Foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você aprenderá também que Deus não está preocupado com a parte exterior, mas sim com o coração. Deus vê o coração. Ligue agora mesmo e receba gratuitamente o presente de hoje. Estamos esperando sua chamada. Que Deus o abençoe. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Quero lembrá-los do nosso website, estaescrito.ca. Na próxima semana, nós estaremos aqui de novo, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.